Este é o Deus da igreja. Jó capítulo 1, versículo 8 ao 22. Eu vou fazer toda essa leitura para que nós possamos ganhar tempo na introdução, ainda que outro sim, é uma história bem conhecida pela igreja. Passamos a ler. E disse o Senhor a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Disse o Senhor a Satanás: observastes tu a meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus, e se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura Jó está servindo ao Deus de Baal? Porventura o Senhor não tem cercado de bens a ele, a sua casa e tudo quanto ele tem? A obra de suas mãos abençoastes, e o seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão, toca-lhe em tudo quanto tem, verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estenda as suas mãos. E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu um dia em que os seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e disse: os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles. E eis que deram sobre eles os sabeus e os tomaram, e os moços feriram ao fio da espada, e eu somente escapei para te trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, queimou as ovelhas e os moços e os consumiu, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram, e os moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-lhe a nova. Estando este também ainda falando, veio outro. Estando teus filhos e tuas filhas comendo, bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para te trazer a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça, se lançou em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. Tudo o que o Senhor me deu, Ele tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Versículo 22, e concluímos. E em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Amém? Irmãos, o texto que nós lemos se refere sobre Jó. No meu ponto de vista, um dos homens mais provados das páginas da Bíblia. Eu acredito que a aprovação que Jó enfrentou, poucos de nós, ou talvez nenhum de nós, teríamos condição de suportar. E quando eu questionava a Deus acerca da noite desse dia, o Senhor falava ao meu coração o tema dessa mensagem: só vive o propósito quem suporta o processo. Qual é o tema? Só vive o propósito quem suporta o processo. Agora todo mundo: só vive o propósito quem suporta o
o processo. Me chama a atenção que existem duas etapas que todos nós vamos vivenciar na vida. A primeira é o tempo da bonança. E a segunda etapa é o período da provação. A nossa vida é de bonanças e provações. Bonanças e provações. Eu quero que você entenda aqui esta noite que quem te vê hoje na tua prova não imagina como será a tua vitória de amanhã. Porque se tem algo que nós aprendemos com Deus é que toda aprovação tem data para iniciar, mas também tem data para terminar. A prova não é eterna, Deus é eterno. A dificuldade não é eterna, o poder de Deus é eterno. A fraqueza não é eterna, o nosso Deus é forte eternamente e assim permanecerá. Então todos nós enfrentamos o processo da bonança e o processo da aprovação. E Jó não estava fora dessa regra. Jó também vai passar esses processos. Mas me chama a atenção que a diferença que está entre um e outro não é no que você passa, mas na forma que você se posiciona. Porque prova nós vamos enfrentar, sim. Mas como eu me posiciono na hora da dificuldade? Porque quando está tudo bem, Diana, é fácil dar glória. Quando está tudo bem, meu Herbert, é fácil dar aleluia, falar em línguas estranhas, querer ir para o culto, querer ler a Bíblia, querer praticar a regrinha de oração e jejum. É bom demais. Fazemos isso com louvor, com felicidade no coração. Mas e quando o período da provação se apresenta diante de nós? Como estamos nos posicionando diante das dificuldades? Ora, a nação de Israel, quando provada no deserto, murmurava e não adorava. A murmuração nunca foi caminho para sair do deserto. A murmuração nunca foi caminho para sair da prova. É um povo que passou 40 anos murmurando quando Deus os provava e não aprenderam a lição. Então eu aplico esta noite que muitas pessoas vão vivenciar todos os seus dias sobre a terra murmurando, reclamando, maldizendo. Pessoas que vão viver com a cara fechada, com o coração travado, amargurado, enraivecido, porque ele olha para dentro de si e diz: eu não posso passar prova, eu não posso passar dificuldade. Quem é que disse que não? Se até o Filho de Deus passou por esse período, quanto mais nós, seres humanos pecadores. O escritor e psicanalista Augusto Cury vai dizer que o ser humano é tão complexo que quando ele não tem um problema, ele cria o problema. Às vezes parece, pastor, que a gente gosta de passar prova, porque quando tudo está em paz, pastor, a gente quer achar uma dificuldade. Ou quando tudo está bem, a gente quer achar um defeito para reclamar. Mas bem-aventurados somos nós, que aprendemos a glorificar a Ele na prova, que aprendemos a pegar a Bíblia e vir para o culto, colocar um sorriso no rosto, não de boca para fora, mas da alma para fora, dizendo: bendito seja o nome do Senhor. Jó, enquanto vivia no período da bonança, porque o texto diz que Deus o abençoava em todas as esferas, porque a bênção de Deus nos alcança em todas as esferas. Talvez não no nosso tempo, pregador Robert, mas a bênção de Deus vai alcançar toda a nossa história, em cada faceta da nossa vida, seja ela no trabalho, seja ela
vai mencionar que Jó está próspero. O gado aumentando, as ovelhas multiplicando, uma prosperidade linda. A Bíblia diz que ele era um dos homens mais ricos do Oriente. Mas de repente vai se observar que existiam pelo menos 3 olhos observando ele. E esses 3 olhos também nos observam na terra. Primeiro olhar, o olhar divino. Um olhar de onde não passa nada desapercebido. A Bíblia diz que Deus não dorme nem tosqueneja. A Bíblia diz que os olhos do Senhor são como chama de fogo sobre nós. A Bíblia diz que no Salmo 139 o salmista está dizendo: para onde irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se eu for aos céus, o Senhor está aí. Se eu ficar na terra, o Senhor está aqui. Se no princípio do inferno, no Hades, eu fizer a minha cama, o Senhor também está lá. Se eu tentar me esconder de ti na escuridão, o Senhor vai me enxergar. Porque trevas e dia para ti são a mesma coisa. E ele chega à conclusão: não tem como fugir do olhar divino. Não tem como passar desapercebido pelo olhar do Senhor. Às vezes a gente fica preocupado, irmã Marta. O que é que o fulano vai falar? O que é que o fulano vai dizer? Se me vê assim, se me vê assado. Ei, você tem que se preocupar com o olho que tu não vê. Você tem que se preocupar com o Senhor que te contempla. A Bíblia diz que eu não posso temer o homem que apenas mata o corpo, mas eu preciso temer a Deus, que além de matar o corpo, pode jogar a alma no inferno. O temor a Deus precisa estar sobre a nossa vida. Hoje, muitas vezes queremos colocar uma máscara para o irmão, enquanto Deus lá de cima nos contempla por dentro. Foi assim que aconteceu em 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, quando Deus estava para selecionar o segundo monarca de Israel para saber Davi. O profeta estava com o vaso cheio de azeite para ungir, e quando ele chega lá, pregador, ele se depara com o primogênito. E quando ele olha para Eliabe e diz: certamente está perante o Senhor o seu escolhido. De repente Deus fala: calma, o coração não é esse aí. Passa-se os 7 filhos de Jessé e Deus não confirma nenhum deles, porque Deus não vê como o homem vê. Sabe por quê? Deus vai ensinar para o profeta: você olha para a aparência, não atentes para a aparência, nem para a altura da sua estatura. O ser humano nos mede pela aparência e pelo status. Não, aparência e status para Deus não é nada. Deus quer um coração contrito, quebrantado para usar. Deus quer um coração aberto para trabalhar. Deus quer um coração humilde para ser rei e governar de dentro para fora. O homem se preocupa com a posição. O homem dá muito valor à cadeira em cima do altar. É bom, sim, é honra que Deus dá, é reconhecimento que Deus dá. Mas antes da cadeira, eu preciso ter um coração, e o rei precisa estar aqui, entronizado dentro de mim. Eu não posso, irmão Herbert, deixar subir para minha cabeça a posição. Meu Deus, aleluia! Eu sou o pastorzão de tal, eu sou o pregador de tal, eu sou a cantando. Não. Se não for o Senhor sobre a nossa vida, nós somos barro, cinza, um pedaço de cavalo de barro em cima da terra. Eu te amo. Aleluia! Eu e você só somos alguém por causa dele. É ele que brilha em nós, é ele que traz o nome, é ele que traz o reconhecimento. Se não for a presença de Deus, não vale de nada. E o salmista Davi sabia disso, é por isso que ele vai dizer: eu posso perder tudo, mas não retires de mim o teu Santo Espírito. Aleluia! Glória a Deus! É ele dizendo: a riqueza que eu tenho não vale de nada, o palácio que eu tenho não vale de nada, o exército que eu comando não vale de nada.
se eu não tiver o teu Espírito aqui dentro de mim. E Jó também é sabedor disso. Então toda a bênção que Deus tem, pastor Elionai, ele deposita ao Senhor. A Bíblia diz que ele sacrifica pelos seus filhos. Jó é um pai de família responsável, é um sacerdote do lar autêntico. Tanto que ele vai dizer: eu vou sacrificar ao Senhor, para que algum dos meus filhos pecaram contra ele. E a Bíblia vai mencionar, e nós podemos ver isso, que a família de Jó é uma família unida. E no texto que eu leio eu percebo, Joelma, porque um tinha comunhão com o outro. Estavam na casa do primogênito, todos os irmãos. Não era uma família dividida, que hoje, infelizmente, é o que mais tem crescido. Irmão querendo destruir o outro. A família de Jó não era a família de Jacó. A família de Jacó tinha inveja de José, mas a família de Jó era um irmão abraçando o outro. Era um irmão de bem com o outro. Não, eu vou liberar uma palavra profética aqui. Ei, o trauma da família de Jacó, que tinha divisão, contenda e inveja, não vai atingir a tua casa. Levanta a mão que eu vou profetizar. A tua família será unida como a família de Jó. A comunhão vai voltar. Eu não sei o problema que aconteceu, não sei da tua casa, mas o Senhor me autoriza a liberar essa palavra. Vai voltar a conversar de novo, vai voltar a amar de novo, vai voltar a abraçar de novo, vai voltar a comer junto de novo. Deus vai trazer união sobre a casa. Glória a Deus. Ele vai criar a situação. Essa família que o diabo pensa está reinando, é melhor ele começar a juntar a malinha deles, porque enquanto você está aqui, Jesus já está trabalhando nos corações lá. Não, você não está entendendo. Eu estou dizendo que você vai testemunhar nesse altar, que Deus vai trazer unidade para a tua casa, que Deus vai trazer força para a tua família. Eu estou profetizando aqui essa noite, que aquilo que muitas vezes o homem não conseguiu fazer, Deus vai fazer. Então eu vejo Jó sacrificando ao Jesus, Senhor. tu és fiel, Senhor, aleluia. Sabe por quê? A prova vem sobre nós. A prova, ela não revela quem é Deus. A prova não revela quem é Deus, porque Deus é imutável. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não muda o razão. A palavra dele permanece. Palavra dada, palavra cumprida. Palavra empenhada, eu vou cumprir a palavra, porque eu velo sobre a minha palavra. Então a prova não revela quem é Deus, mas a prova revela quem eu sou, quem você é. Eu uso uma conjectura aqui esta noite, irmã Denilza, representando Jó como uma azeitona na mão do Senhor. Qualquer hora tem essa experiência. Pede uma azeitona, sobre ela as suas mãos, bem leve, tranquila, sossegada, e devagarzinho começa a apertá-la com os seus dedos. Você vai ver que ela vai ficando úmida. Sabe o que é aquilo? Azeite. Tem alguém que já pegou isso aqui? Deus está te apertando para extrair o melhor que tem em mim e em você. Não reclama quando a prova chegar, porque é Deus dizendo: eu quero ver o meu servo exalar azeite. Eu quero ver o meu servo exalar azeite. Para vergonha do inferno, Deus quer mostrar para o inimigo que nós estamos cheios da unção de Deus. Tu és fiel, Jesus, aleluia. Eita! Aleluias, aleluias. Jó é um homem aprovado. Jó é o quê? Um homem aprovado antes da aprovação. Que coisa linda isso aqui. Jó é um homem aprovado antes da aprovação.
Por que ele é aprovado evangelista? Porque a Bíblia fala sobre as qualidades dele. Homem reto, não andava por atalhos, já não saía querendo chegar na frente de ninguém. Aleluia! Porque ele entendia que estava na frente, porque Deus queria colocá-lo lá. Já não saía pensando em ninguém, pastor Elionai. Já não saía sapateando em cima dos outros. Já não precisava humilhar alguém para se sentir melhor. Já é um homem reto que não anda por atalhos, mas ele anda no caminho certo. Isaías capítulo 30, versículo 21. Este é o caminho, andai nele. Não se desvie pela direita e nem pela esquerda. Este é o caminho. E ontem, quando orávamos no monte, eu pedi ao Senhor: Senhor, não me deixe perder o caminho que é o Senhor. O Senhor é o caminho. João 14,6. Eu sou o caminho, Ele é o caminho. É verdade, Deus. Aleluia. Irmã Marta, eu não quero criar atalhos, eu quero andar no caminho. Ainda que eu demore um pouco, o caminho é seguro. Aleluia. O caminho me ensina, o caminho me fortalece, o caminho me modela, o caminho tira as escórias, o caminho me refaz ainda que eu esteja quebrado, o caminho me junta de novo ainda que o meu vaso esteja estilhaçado, o caminho me protege, o caminho me guarda. Eu estou falando do próprio Deus. Anda no caminho e você vai chegar. Anda no caminho e você vai chegar. Aleluia. Glória a Deus. E tem um segredo para quem anda no caminho. Se o inimigo quiser te aprontar, ele vai ter que se deparar com o caminho. Eu não entendi, evangelista. Se o inimigo quiser te aprontar, te destruir, ele vai ter que colocar o pé dele diante do caminho. O caminho é o Senhor. Porque você anda no caminho, para ele te encontrar, ele tem que se deparar com o caminho. Agora tem um detalhe: o diabo, ele é limitado para andar no caminho. Ei, olha que coisa linda isso aqui. Irmã Marta, eu costumo dizer que o diabo é um pitbull de Jeová e está na corrente. O Senhor está segurando ele. Ele só vai até onde Deus permite. Ele só vai até ele. Eu sinto a autoridade de dizer: deixa ladrar, deixa rugir, deixa latir. Ele só vai chegar até onde Deus autoriza. Não passa. Ele tem limites. Ele tem limites. Deus já colocou limites. É vontade dele te matar. É vontade dele acabar com você. A Bíblia diz que se ele pudesse, ele nos engoliria vivos. Você entende a fúria que o inimigo tem de mim, de você? Ai, Espírito Santo. Só que a Bíblia diz que o guarda de Israel não dorme, Aleluia. não cochila. Glória a Deus. É por isso que tu vai dormir tranquilo a partir de hoje. A evangelista, mas ele está dizendo que vai fazer e acontecer. Vai nada, a última palavra vem da boca do Eterno. Vai nada, a última palavra vem da boca dele. Deus vai te proteger enquanto você estiver no caminho. Aleluia. Glória a Deus. Santo, Homem santo é reto. o nome, Jesus. Aleluia. Homem temente a Deus. Olha a qualidade de Jó. Espírito da verdade. Aleluia. Temente a Deus, sim. Vivia com respeito e reverência ao Senhor. Ai, Jesus, tu és santo. Homem sincero. Isso aqui é muito lindo. Ele não tinha máscaras. A palavra sincero no latim significa sincera. Sincera. Sem máscara. Autêntico. Verdadeiro. Olha para cá. Seja sincero para Deus. Aleluia! Pode falar para Ele as suas dificuldades. Pode mostrar para Ele as suas fraquezas, que Ele vai te fortalecer. Pode contar para Ele a problemática.
pode apresentar para Ele aquilo que te oprime, aquilo que te maltrata. Porque no outro dia, teu nome não vai estar em nenhum grupo de WhatsApp. Aleluia. Teu nome não vai estar no jornal de fofoca, na revista. Não. Enquanto você abre o seu coração e fala e apresenta a Ele, Ele vai modelando, Ele vai restaurando. Não, eu tenho algo do céu para dizer aqui. Você não vai continuar sustentando nenhuma máscara. Essa máscara de alegria. Mas Deus sabe que o teu coração está entristecido e está ferido. Deus está dizendo: eu arranco a máscara. Eu trago a alegria de dentro para fora. De dentro para fora. Você vai sorrir de verdade. Vai. É difícil você ter que sorrir por fora, mas chorando por dentro. Mas Deus está cuidando de mim. Aleluia. Deus está cuidando de você. Aleluia. E se você falar com Ele, Ele fala com você também. Glória a Deus. Último detalhe: o homem que se desvia do mal, ele não negociava com o pecado. Ele entendia ser um homem que fracassava, que errava. Porque enquanto eu e você estivermos nessa carne, nós vamos estar fadados ao fracasso, ao pecado, ao erro. Mas a Bíblia diz que naquele grande dia, aquilo que é corruptível vai se revestir de algo que não pode ser corrompido. A Bíblia diz que naquele dia nós ganharemos o status de varão e varoa perfeito. O inimigo quer te destruir de todas as maneiras, porque ele sabe que primeiro você vai voltar ao convívio com o Pai, e ele já perdeu. Não tem mais oportunidade para ele, Wallace. Segundo, eu e você somos chamados de filhos de Deus. E quando se fala de filho pregador, é alguém que foi gerado das nossas entranhas. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. E automaticamente eu vou ao terceiro ponto. Nós temos o DNA divino do céu. Você tem algo divino aí dentro. E o diabo está louco para arrancar isso de mim e de você. Mas a Bíblia vai mencionar que mesmo ele tendo todas essas qualidades, certa feita, os anjos se apresentando a Deus, Satanás entra entre eles. E o Senhor pergunta: de onde é que você vem? Claro que Deus já sabia da resposta. Deus sabe de todas as coisas. Eu estou rodeando a terra, eu estou passeando por ela. Porque diferente de Deus, o diabo não é onipresente. Ele não pode estar em todos os lugares. Existem demônios em todos os lugares agindo segundo a influência dele, a direção dele, o propósito dele. Mas se o diabo quiser sair do Brasil e ir para os Estados Unidos, ele tem que sair daqui e ir para lá. Você entende isso aqui? Você conseguiu entender isso aqui? O diabo não é onipresente. O diabo está aqui, não. Pode ter uma influência dele ali, um demônio agindo em nome dele ali. Mas se ele quiser estar no ambiente, ele tem que se deslocar. Mas Deus, Aleluia! quem já pegou isso aqui? Pensa em chegar na tua casa, o Senhor já está lá. Enquanto ele pensa em chegar na tua empresa, o Senhor já está lá. Enquanto ele pensa em chegar na casa do teu pai e da tua mãe, o Senhor já está lá. Descansa o teu coração, Deus está cuidando. Ela está longe, está no outro estado, está na outra cidade. Deus está lá também. Deus está lá também. Ele está protegendo.
Deus. E quem teme a Deus atrai favor do alto. Olha que interessante isso, gente. Deus, ele não prova nenhum vaso frágil. Deus sabe que vai quebrar. Deus prova aqueles que estão resistentes. Deus está te provando porque Ele viu resistência em você. Deus está te provando porque Ele sabe que você tem condições de passar. Deus está te provando porque Ele sabe que o teu vaso está preparado para essa prova. A Bíblia diz que antes de Ele mandar a prova, Ele nos avalia. Eu vou liberar essa palavra aqui mais uma vez. Você já venceu. Se a prova bateu na tua porta, é porque Deus já te deu condição para vencer. É momento da gente levantar a voz como Jó e dizer: bendito seja o nome do Senhor. Tem prova, tem luta, tem dificuldade, mas Ele já me garantiu vitória. Sabe por quê? Toda aprovação é proporcional à estrutura. A prova que eu passo, talvez você não tenha condição de passar. E a prova que você passa, talvez eu não tenha condição de enfrentá-la. É por isso que Deus vai tratando. Não, eu vou liberar isso aqui. Deus está tratando exclusivamente com você. Glória a Deus, amém. Deixa de ficar se comparando. O propósito que Deus tem na sua vida talvez não tenha com o irmão da esquerda e da direita. Deus não nos chamou para ficar em comparação com A, com B, com C, não. Os propósitos são diferentes. O fim é o mesmo, mas os propósitos são diferentes. Alguém já está levantando a mão porque entendeu aonde você vai chegar. Muita gente não vai nem pisar o pé, mas Deus já está se preparando para chegar lá. Santo e poderoso Deus, aleluia. Lembra de Gideão? Na hora da guerra, 32 mil. Aí Deus olhou lá de cima e falou: vou passar a revista no arraial. Primeiro, não precisa disso tudo. Segundo, nem todos estão preparados. Gideão, conclama aí, covarde medroso, volte. 22 mil. Aí eu quero conjecturar eu e você lá no meio. Os 32 e vendo os 22 e vir embora. Com medo eu não estou não, porque eu estou cheio do Espírito. Vou para a guerra com Gideão e não abro. Eu sei que Deus chamou o nosso povo, somos escolhidos. Ele já fez tanta coisa. Os meus pais me contaram que ele abriu uma vermelha. Os meus pais me disseram que ele mandou 10 pragas para o Egito até para abrir as portas. Meus pais me disseram que 40 anos comeram do maná todo dia, não faltava. Não vai faltar o recurso sobre a tua vida. Deus tem o recurso todos os dias para a tua história. Não vai faltar o recurso. Você não morre. Você não morre. De repente, põe o povo para tomar água. Tem muita gente ainda, Gideão. A Gideão observando. Tem os vigilantes e tem os que perdem a total vigilância, sendo que estamos em guerra. Irmãos, estamos em guerra. A igreja precisa entender que estamos em guerra. Jesus está às portas e o inferno está feroz para tentar tragar quantos ele puder. Estamos em guerra. Não venha para o culto para brincar. Não venha para o culto para passar tempo. Aqui não é shopping. Aqui não é ponto de encontro. Aqui não é lugar de diversão, de interação, não é. Aqui é o quartel-general de Jopá. Para soldado que quer ir para a guerra. Vem para ser cheio dele.
fazendo ego, cosquinha no ego. Você pode, você é, você vai. Peraí, filhão. Se não entrar no prumo de Jeová, não vai para canto nenhum e não pode nada. Jesus, aleluia. Senhor, santo é teu nome, Jesus. Se você entrou aqui pensando que Deus ia fazer cosquinha no seu ego, você está complicado. É, Jesus. Porque soldado que é soldado aguenta, suporta, resiste. Levantar a xandara súbia, mas dá mais a palavra, come, lá no teu ventre, imagina doce como mel, come. Agora está amargo, mas é para te abençoar. Agora está amargo, mas é para te curar. Remédio docinho não cura. Primeiro veio o amargo. Santo é teu nome, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Se fosse para ficar no melzinho, eu ficava no mundo. Aleluia. Eu faço o que quero, quando quero, e não demos satisfação a ninguém. Meu Deus, aleluia. Mas se eu decidir entrar e me alistar no exército que vai para o céu, Ô, Jesus. o comandante é quem manda. O comandante é quem determina. O comandante é quem orienta. O comandante é quem levanta. O comandante é quem escolhe. O comandante é quem põe o primeiro, o segundo, o terceiro e o último. É ele quem tem a lista. É ele quem tem as posições. É ele quem tem. Amém, Jesus. Aleluia. Estou sentindo Deus na casa. Se você está sentindo, se manifesta em língua estranha. Se você está sentindo, abre a tua boca e dê glória. Ele está na casa, comandando o seu exército. Ele que manda. Aleluia. Santo é teu nome. Glória a Deus. Aleluia. Santo é Deus. Aleluia. O grandão da Galileia está falando comigo. Ele diz, eu vou começar a tirar gente de onde não era para estar. Ah, porque eu sou amigo do fulano, ele me leva também para ter uma posição. Eu sou coleguinha do pastorzão de tal. Aí ele abre a porta para mim. Peraí, Jeová vai mostrar quem tem a chave, meu filho. Jeová vai mostrar quem tem a chave, minha filha. Se ele fechar, ninguém abre. Mas se ele abrir, também ninguém vai fechar. Não fecha. Santo é teu nome. São soldados que recebem a presença do general. Comecem a adorar aqui essa noite. Comece a adorar aqui essa noite. Comece a adorar aqui essa noite. O diabo quer te matar, te destruir, te arruinar. Mas Deus já diz, eu tenho vida, vida, vida. É vida com abundância. É vida com abundância. É vida com abundância. Aleluia, Jesus. Aleluia. Santo é teu nome. Alguém me diga, por favor, quando é que Deus perdeu o controle? Quando é que Deus passou as ovelhas dele para alguém? Não passa. Tem gente querendo ser dono de ovelha, não. Pastor de ovelha cuida, não é dono. Ele é o sumo pastor. O aprisco é dele. As ovelhas são dele. O trabalhar é dele. O agir é dele. Eu estou liberando uma palavra aqui. O nosso sumo pastor continua na posição. Ele não deixou a posição. Do dia para a noite, sai do palácio, se assenta nas cinzas, se coçando com carro de telha. Mudou a vida do rapaz. Aí alguém vai dizer, pastor, ele Deus abandonou ele, abandonou não. Ah, já está em pecado. Porque quando 3 amigos chegaram, ele faz Bildad e Zofar. Primeiro eles ficaram calados por 7 dias. A segunda
deitado sobre as cinzas com Jó. É bom ter amigos. Mas melhor do que ter amigos é ter amigos espirituais. Oh, glória! Fala, Jesus! Porque amigo carnal te critica, te aponta, te julga e não entende o processo que você está passando, porque não é dele. E ele se sente na condição de te apontar, de te acusar, de te julgar. Não é dele o processo. Aleluia. Como também não é dele o teu propósito. Espírito Santo. Já está falando, eu não estou em pecado, está em pecado. Já está falando, eu não pequei, errou. Só pode, Jó. Uma desgraça dessa. Filho morreu, gado morreu, família toda destruída, corpo enfermo do dia para a noite, lepra. E a única da família que restou, que a mulher está dizendo, amaldiçoa teu Deus e morre. 2 minutos para encerrar. Alguém olhando e dizendo assim, ô Jó, só essa mulher restou assim. Ah, ela não dá conta não. Ela reclamou, ela murmurou. Tanta gente criticando a mulher de Jó, pastor. Mas e se fosse a senhora no lugar dela? Verdade. Perder todos os filhos um dia só. Ver um monte de caixão seguido dentro da tua casa. Morreu tudo. Se fosse você no lugar dela, vendo cada hora do servo chegando, e antes de um terminar, eu chegava outro, uma mensagem pior ainda, você suportaria? Meu Deus. Já não critica a mulher. Ele só diz, mulher, não saí do reino da minha mãe. Olha a estrutura dele. Jesus. Olha o desapego dele nas coisas materiais. É o homem mais rico do Oriente. Mas está dizendo, eu nasci no pelado. Para lá eu vou voltar desse jeito. Deus me deu. Eu não tinha nada. Foi ele que me deu. Aleluia! Se ele quer tomar, ele toma. Porque não é meu, é dele. É Deus, aleluia, Jesus. Deus te colocou para ser mordomo de tudo que ele te deu. Aleluia! Não é teu, mas ele colocou na tua responsabilidade para cuidar. Aleluia. Nem a vida que você tem é tua, é de Deus. Porque na hora que ele quiser, ele toma. Você é mordomo da vida. Você é mordomo da tua casa. Você é mordomo da tua empresa. Você é mordomo da tua conta bancária. Porque tudo é de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Amém, Jesus. Capítulo 42, ele passa todo o processo. E agora ele está de mão estendida sobre os amigos que acusaram, sobre os amigos que maltrataram. E a Bíblia diz no capítulo 42 que enquanto ele orava pelos seus amigos, Deus virou o cativeiro de Jó. Aleluia! Eu não sei quanto tempo dura o teu cativeiro, mas vai ter virada. Vai ter virada. Vai ter virada. Deus vai virar o meu e o teu cativeiro. Ele Glória a Deus. quer orar com vocês para encerrar. Santo do Senhor, aleluia. Deus vira cativeiro. Aleluia. Deus vira cativeiro. Aleluia. Glória a Deus. Eu falo isso com propriedade. Eu falo isso com conhecimento de causa. O ano passado, das inúmeras provações que eu e a Ana enfrentamos, em meados de março e abril, saiu uma sentença judicial sobre a minha vida. A Ana disse muito bem. Eu venho trabalhando há mais de 3 anos sem descansar sequer um dia, igual um condenado, mas dando glória, para tentar colocar as coisas em dia, colocar as contas em ordem. Eu estava com uma pensão alimentícia atrasada, não tinha todo o dinheiro. O pastor e a pastora sabem, oraram por nós, ajudaram-nos. Fui preso por 30 dias. A maioria dos irmãos não sabe. Fiquei 30 dias na prisão. Não porque eu não queria pagar, porque não tinha condição. Tentei de tudo que é jeito a corpo. Valor de 10 mil reais. Eu ofereci 2 vezes 5 mil. A pessoa não quer, não aceita. Ou paga tudo, você vai parar lá. Era da maldade mesmo. Meu Deus. Quando saiu a sentença,
Eu fiquei 7 dias em casa esperando. Tentei organizar o máximo que podia da situação. O advogado mandou, saiu para você ser preso, mandato da sua prisão. Organizei, comprei o que pude para não deixar a Carol sem nada em casa. Falei, fiquei 7 dias em casa, tinha devolvido o carro que eu estava alugando. 7 dias passou, nada aconteceu, liguei para o advogado, falei, você falou que ia me buscar, até agora ninguém chegou aqui. Eu preciso resolver minha vida. Preciso sair logo. Ele, não, mas vamos aí. Eu olhei para a Carol e falei assim, eu vou descer lá no centro agora. Sabe aquele postinho que tem ali? Na praça, que fica lá, pessoal? Falei, lá, eu vou lá me entregar. Carol, você vai se entregar? Falei, vou. E vou de cabeça erguida, que eu tentei fazer o que pude. Não tem condição, eu vou. Já que é esse o único caminho, não tem solução, ninguém tem uma condição dessa. Quem é que está tendo 10 mil reais? Fala, toma, vou te ajudar. Está difícil. Cheguei lá para me entregar, o policial olhou para mim e falou assim, você é louco? É a primeira vez que eu vejo isso, alguém vindo se entregar. Falei, eu preciso resolver minha vida, vocês me foram me buscar, eu estou aqui para me entregar, e aí como é que é, vamos logo? Para começar a contar esses 30 dias. Foram os 30 piores dias da minha vida. Mesmo que fica separado dos bandidões de verdade, né, que é uma sala separada, é uma prisão separada, eu vivi dias lá que nem um cachorro eu desejo para ele viver. Um lugar 4x4, 15, 20 homens, um empelotado no outro. Na hora de dormir, dormia de valete, um para baixo, outro para cima. Como eu tinha chegado por último, me sobrou o pior lugar. Lá o banheiro é chamado de boi. É um lugar que quando você vai tomar banho, você não pode encostar na parede, senão você pega a doença brava lá. Porque não tem limpeza, não tem higiene. Tinha que tomar banho com cuidado. Só que na hora de dormir, pregador, do andar de cima do presídio, caiu em mim a água do banheiro, que tinha infiltração, cheio de mofo. O ladrão, que é o colchão que ele estava, dessa finurinha aqui. À medida que ia saindo gente, ia chegando gente. Saía gente, chegava gente. Falando, não é só eu que estou na pior não, o negócio está feio mesmo. É só que passaram-se 5 dias e eu quieto. Não pode chorar, tem que ficar firme, né? Se mostrar fortão e tal. Só que eles perceberam que eu era crente. Você é crente? Eu sou. Você ora por nós? Quarta e sexta tem culto no presídio. E eu comecei a fazer culto para eles. O presídio todo. Da cela que estava lá comigo, 5 aceitaram a Jesus. Um foi curado na enfermidade, no intestino que ele tinha, passava mal a madrugada inteira, não deixava ninguém dormir. Eu falei, eu vou orar para você vai ver, Deus vai te dar a vitória. Eu já fui no médico, isso e aquilo, é um problema muito sério, uma bactéria muito séria. Orei por ele, no outro dia não tinha nada, a barriga dele foi desinchando. Amém, Jesus. A barriga foi desinchando. E os meninos começaram a olhar aquilo e falaram, pastor, o Vandinho está curado. Eu falei, glória a Deus, Deus faz. Deus faz. Para vestar os 30 dias, começou a me dar um desespero, que eu queria sair daquele lugar que a única visão que eu tinha de mundo era um quadradinho que ficava apontado do lado do Cristo, o matinho. E lá que eu vi o sol brilhar. Lá a gente viu o sol nascer quadrado. Quando eu saí para conversar com o advogado depois de 15 dias, que a outra me mandou a proposta, não aceitou a que eu mandei, mas 15 dias depois, quando ela soube que se eu passasse os 30 ia perder os 10 mil, ela mandou a proposta de eu pagar 2 mil por mês para ela. Eu falei, não, já fez eu pagar 15 dias, não sai. Pode rasgar a proposta que eu vou cumprir o restante. Meu Deus. O advogado olhou para mim e falou, você é louco, você pode sair daqui agora, é só você assinar a proposta dela, que eles vão abrir e você vai embora. Eu falei, não, já aguentei os 15, eu não queria estar aqui. Já que eu estou aqui, eu termino os 15, tchau, 10 mil. Não de maldade, mas porque isso é injustiça. Tem pai que realmente não quer dar nada pro filho. Beleza, ok, mas precisa avaliar o que está acontecendo. Quem é a pessoa? Mas a justiça não quer saber de nada disso. Passei esses 30 dias lá. Quando eu saí, o único benefício que eu tive, fiquei magrinho, que não dava para comer. No meu primeiro dia, a marmita veio molhada, ficou na chuva. E o carcereiro veio trazer para mim a marmita ensopada. Falei, não tem como comer. Nos outros dias, feijão de
tinha bicho desse tamanho mexendo no meio do feijão. Era o que sobrava de escola. Era o que sobrava que eles mandavam para lá. E a única coisa que eu comia, a salada e a fruta. Resultado, cheguei magrinho em casa. Hoje estou gordinho de novo, porque só Deus na causa. Mas eu concluo dizendo para você, Deus vira cativeiro. Porque hoje Deus vem dando aos poucos a condição que Ele disse que daria para nós. Hoje as coisas vão entrando no eixo. Mas você não pode reclamar, você não pode murmurar. Eu confesso que no início eu falei, cadê o Senhor que eu prego? Eu estou pregando durante todos esses anos que o Senhor faz, que o Senhor age. Olha o que está acontecendo comigo. Porque não veio a provisão na minha vida? E lá dentro eu vi que era propósito de Deus. Era propósito de Deus. Eu quero que você se levante e nós vamos orar aqui. Eu não sei a dificuldade que você vai ter que enfrentar.